A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal que compartilha meditações, reflexões, estudos e leituras nos capítulos da Bíblia. Vamos ler hoje Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2 fala a respeito da excelência da sabedoria. Já vimos na meditação no capítulo 1 de Provérbios que a sabedoria, nos versículos 20 até o versículo 33, que são a última parte do capítulo 1 de Provérbios, que a sabedoria ela clama em todos os lugares, chamando as pessoas para que elas recebam a sabedoria e tomem o caminho certo para que tenham felicidade. Mas que aqueles que são tolos, que são nécios, ignoram e desprezam as palavras da sabedoria e então, quando eles querem receber a sabedoria para escaparem do caminho das decisões que eles tomaram, a própria sabedoria se rirá deles. O que isso significa? Já comentamos em Provérbios 1. Significa que a sabedoria, ela permite que você escolha o seu caminho. Mas uma vez que você escolheu o seu caminho, você pagará as consequências da sua decisão. E a própria sabedoria, por ser altíssima, por ser excelente, a sabedoria entende que a lei da semeadura precisa se cumprir. Aquele que coloca o dedo na tomada não pode ser impedido de receber o choque. Ele tem que receber o choque para que ele aprenda que ele não deve mais colocar o dedo na tomada. Então a sabedoria disciplina a pessoa para que ela sofra as consequências das suas decisões erradas e assim aprenda a tomar melhores decisões. Aquela pessoa que escolheu o namorado, a namorada, exclusivamente em razão da aparência, ignorando o valor, ignorando a falta de respeito, a agressividade daquela pessoa, sofrerá as consequências da agressividade e da estupidez daquela pessoa que se acha melhor e é arrogante na forma como trata as outras pessoas. A escolha de maus sócios vai levar você à desgraça, à falência e ao fracasso nos seus negócios. A preguiça e a procrastinação vão levar você também para a desgraça e para a ruína nos seus resultados. Sempre que você tomar a decisão do caminho tolo, você vai pagar a consequência. Você vai colher o resultado daquilo que você faz. E é por isso que buscar a leitura de Provérbios, na leitura de Provérbios, a sabedoria traz resultados excelentes para todos aqueles que buscam conhecimento, para aqueles que buscam instrução. E o capítulo 2 fala sobre a excelência da sabedoria. Vamos ler aqui em que consiste a excelência da sabedoria. Primeiro, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Versículo 3. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. Versículo 4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Veja que no versículo 1 até o versículo 5, Salomão vai descrevendo como é alto o valor da sabedoria. Ele fala, você não vai conseguir a sabedoria sem pagar o preço. Você tem um preço para pagar para poder receber a sabedoria. O preço é, você precisa aceitar as palavras da sabedoria, você precisa esconder em você
os mandamentos da sabedoria. Tem muitas pessoas que escutam conselhos. Tem muitas pessoas que muitas vezes estão em lugares em que as pessoas trazem, mas elas, por alguma razão, se inclinam a fazer o oposto. Escutam, escutam, mas não fazem. Tem muitas pessoas que frequentam igrejas que ensinam muito bem a palavra, mas quando você olha para a vida delas, elas não refletem a glória de Deus. Elas não refletem a glória de Jesus. Parece que uma pessoa que nem frequenta a igreja vive de maneira muito melhor do que aquela pessoa que frequenta a igreja de maneira diária. E a pessoa que está lá fora olha e não entende e pensa: como que essa pessoa frequenta a igreja e diz que busca a Deus, se ela vive uma vida toda torta e uma vida completamente de fracasso? Esse texto mostra que aquele que tem bom resultado não é aquele que sabe, tem conhecimento das palavras de sabedoria, mas é aquele que esconde consigo os mandamentos. Esconder consigo os mandamentos significa carregar aqueles mandamentos para fazer aquilo que tem que ser feito. E veja que o versículo 2 fala: se você fizer atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. O que isso significa? A pessoa que fica o tempo todo atenta, a pessoa que não só escuta, mas a pessoa que escuta fica atenta para ver se aprende cada vez mais a respeito daquilo que está sendo ensinado, para ver se consegue pegar algo novo, algo que ainda não sabe, algo que ainda precisa aprofundar. Nós lemos no versículo 6, no versículo 5 do capítulo 1, que Salomão escreveu os provérbios também para os sábios, para que o sábio possa ouvir e crescer em instrução. Então, nunca uma pessoa é sábia, tão sábia a ponto de não ter algo novo para aprender. Aqueles que são sábios entendem isso e eles estão sempre correndo atrás de novas informações e sempre estão atentas ao que podem aprender. E elas inclinam o coração para o entendimento. Veja que o versículo 3 fala que se você clamar por entendimento e por inteligência alçar a tua voz, ou seja, eu estou pedindo, eu quero receber mais instrução, eu quero receber mais conhecimento. Quando você estiver diante de alguém que tem muito conhecimento a respeito de alguma coisa, abra a sua boca, levante a sua voz, diga para a pessoa: oi, tudo bem? O que você pode falar a respeito desse negócio? E fique com seus ouvidos atentos e inclinados para ouvir e aprender bem aquilo que você pode colher de instrução, de conhecimento a respeito daquele assunto. Se como a prata buscares, muitas pessoas buscam tesouros, buscam ouro, buscam prata. Aqui Salomão fala: se você buscar sabedoria, como quem busca prata e ouro, aí sim você vai entender o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Lá no versículo 7 do capítulo 1, Salomão fala que o temor do Senhor é o princípio da ciência, mas que os loucos rejeitam o conhecimento. Então Salomão está aqui dizendo no capítulo 2 que a excelência da sabedoria consiste em entender o que é o temor do Senhor. E veja que o temor do Senhor, de acordo com o versículo 7 do capítulo 1, é apenas o princípio da sabedoria. Para você ter o princípio da sabedoria, você precisa fazer isso aqui, versículo 1, 2, 3 e 4. Você precisa ter um anseio de buscar a sabedoria, inclinar os ouvidos, inclinar o coração, buscar como se fosse ouro e prata, levantar a sua voz e clamar por quero ter mais entendimento, quero ter mais inteligência, quero buscar mais conhecimento. Você tem que ser assim. Ou seja, todos os teus sentidos, os seus ouvidos, a inclinação do seu coração, a forma, o desejo que você tem precisa ser em buscar conhecimento, em saber e aprender mais a respeito das coisas, porque é isso que vai fazer você entender que existe Deus. Quando você estuda muito e você vai vendo todas as coisas como elas foram criadas, você vai dizendo: tudo que foi criado nesse mundo e nesse universo tem de ter sido criado por alguém.
que articulou e projetou e preparou todas as coisas da maneira como elas funcionam, porque todas as coisas na natureza são corretamente perfeitas e alinhadas. Tudo acontece no tempo certo, isso não pode ser obra do acaso. Tem que existir um Deus, um Senhor, que criou todas essas leis, que entrelaçou todas elas, que realizou tudo isso que foi realizado e que nós, na nossa limitação, não podemos conhecer, porque Ele é muito grande e poderoso para que nós possamos conhecê-lo. A única forma de conhecermos o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor, é fazer o que Salomão falou aqui nesses 4 primeiros versículos. Buscar a sabedoria como quem busca prata e ouro, clamar cada vez mais por mais entendimento, levantar a voz pedindo cada vez mais inteligência, inclinar o ouvido para ouvir e o coração ao entendimento. Versículo 6, por que isso? Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. É por isso que nós temos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor reconhece que Ele existe, reconhece que deve ouvir a voz dEle, reconhece que deve buscar a orientação dEle. Por que é importante isso? Porque o Senhor dá a sabedoria e é da boca dEle que vem o conhecimento e o entendimento. Então, lá no versículo 7, Provérbios 1:7, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, ele traz um entendimento. Quando você teme primeiro a Deus, você vai estar em conexão com aquele que criou todas as coisas. É como se você estivesse em uma empresa, no lugar, e você tivesse acesso ao dono que projetou e criou tudo. Aquele que projetou, criou e trabalhou em tudo, tem conhecimento de cada detalhe. Ele pode revelar a você todas as chaves, todas as formas como ele fez as coisas. Ele tem o conhecimento e a resposta de todas as dúvidas que você tiver. E ele tem todas as orientações e instruções corretas para que você consiga ter o melhor caminho e a melhor experiência nessa terra. Porque foi ele que criou essa empresa. Foi ele que criou todas as coisas. Agora o versículo 7. Como é que esse Deus, esse dono de empresa, esse dono da terra, como que ele faz, como que ele administra as coisas? Versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Se você é dono de uma casa, você é dono de uma empresa, você vai apresentar os segredos daquilo que você criou para qualquer pessoa? É claro que não. Você vai revelar os segredos para aqueles que te forem mais próximos, para aqueles que você perceber que realmente merecem receber as orientações e o conhecimento que você tem, porque você vai ver que eles são retos e que eles são sinceros com você. Você não sai por aí falando a respeito de tudo aquilo que você sabe, que conhece, que pode trazer o caminho reto e bom para a pessoa que é falsa com você, que não busca você pela sua amizade, que não busca você por quem você é, mas que busca andar com você por aquilo que você tem para poder arrancar de você alguma coisa. Quando você vê que a pessoa coloca uma capa, uma máscara, que ela não é sincera, ou seja, ela não é sincera, mas ela coloca uma cera diante de você para ver o que ela pode arrancar de você, e você sabe disso, o que você faz? Você não vai falar tudo para essa pessoa. Você vai manter a pessoa afastada. Deus também faz isso. Ele reserva a verdadeira sabedoria para quem é reto, para aqueles que estão com ele em sinceridade, para aqueles que querem andar com ele num relacionamento de amizade. Você tem sido amigo de Deus? Ou você corre para Deus porque você quer fazer a tua vontade e você quer que ele seja teu escravo e faça aquilo que você deseja? Assim também como você não entregaria o seu melhor para aqueles que não fossem seus amigos e realmente estivessem com você
em sinceridade, por que você pensa em fazer isso com Deus? Deus vê todas as coisas e conhece muito além daquilo que nós temos em nosso coração. É por isso que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e ele é o escudo para os que caminham na sinceridade. Ele protege, ele se coloca na frente daqueles que caminham com ele em sinceridade. Seja sincero com Deus. Realmente queira ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus é muito valioso. Você está sendo está sendo amigo do dono da empresa chamada Universo. Ele criou todas as coisas. Ser amigo daquele que é dono de tudo que foi criado é ser amigo daquele que tem a revelação, a iluminação, o conhecimento, a direção, a resposta para todas as dúvidas que você tem. E se você for sincero com ele, realmente desejar ser amigo dele e realmente querer fazer parte do grupo dele, ele será o teu escudo. Ele se colocará na tua frente para que você vença todas as barreiras e batalhas que você tiver aqui na terra, seja com quem quer que seja. Não há ninguém mais alto do que ele. Talvez alguém aqui esteja ouvindo esse vídeo e pensando, mas eu quero ver como que ele faz para derrubar aquele que é meu chefe na terra, para derrubar aquele que é meu inimigo que me persegue. Não se preocupe com ele. Quando você é amigo de Deus, você é amigo do Todo-Poderoso. Você é amigo do dono de todas as coisas. Por mais que o seu adversário pareça grande, na realidade, ele não é nada diante do dono da empresa. Davi entendeu isso. E foi por isso que, quando ele viu Golias, ele não via o tamanho de Golias. Ele via o tamanho do Deus dele. Ele via o relacionamento e a amizade que ele tinha com o dono de tudo. Ele sabia que é Deus que é meu escudo. Ele vai na minha frente porque eu conheço ele. Eu sou amigo dele. Eu conheço, eu falo com ele todo dia. Então, quem é esse Golias para afrontar o povo de Israel, para afrontar a minha nação, sendo que eu sou amigo do dono? Versículo 8. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, ele é o escudo, ele se coloca na tua frente para quem caminha na sinceridade. Por que ele faz isso? Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Ele faz isso para que aqueles que são santos, santo significa separado, né? Aqueles que andam com ele são os amigos especiais dele, são separados, são VIP, né? São as pessoas mais importantes que fazem parte do grupo dele. Quando você escolhe aqueles amigos que são mais próximos de você, você reserva o melhor lugar para essas pessoas. Você fala assim, esse aqui é o meu grupo VIP, é o grupo daqueles que são mais chegados, é o grupo daqueles que são separados, eles se destacam, eles se separam daqueles outros que não são tão amigos, que não são tão sinceros, que não são tão chegados. Mas esses aqui são separados, são santos. Por que eles são separados? Eles são separados do caminho do erro. Eles são separados do pecado. Eles estão separados porque eles andam sempre comigo. Porque eles são meus amigos constantes. Eles falam comigo todos os dias. Todos os dias eles buscam a minha presença em oração. Eles buscam ler a minha palavra, receber a minha instrução. Então eles são meus separados. Eles são os meus santos. Eles são os meus amigos. Deus, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele é escudo, ele se coloca na frente de quem é sincero, para que ele guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Ele faz isso para que aqueles que são seus amigos, aqueles que são santos, guardem as veredas do juízo e conservem o seu caminho. Versículo 9. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Tem gente que vive sempre tomando a decisão errada. Tem gente que nunca consegue acertar. E a pessoa fala, mais uma vez tomei a decisão errada. Mais uma vez caí no mesmo erro. Por que isso acontece?
porque você continua repetindo os mesmos comportamentos, mantendo as mesmas amizades, e mesmo quando você troca de amigos, o tipo de amigos e o tipo de conselhos que você toma são os mesmos tipos de conselhos. Você só troca de pessoas, troca de endereço, mas você continua fazendo as mesmas coisas erradas. Mas quando você se inclina para conhecer a sabedoria, a excelência da sabedoria, aí sim você vai entender o que é justiça. Você vai entender o que é justiça significa entender o que é justo, o que é correto de você fazer e o que não é justo, não é correto você fazer com você mesmo e com outras pessoas. Não é justo você andar com pessoas que fazem coisas erradas. Não é justo isso. Isso é agir com injustiça pelo que você merece. Você merece o melhor. Você merece escolher, você merece ter a companhia de pessoas que vão levar você para bons resultados. Então, quando você entende o que é justiça, você consegue agir com justiça em relação a você mesmo. Quando você entende o que é justiça, você consegue fazer juízo, você consegue fazer julgamentos. Isso daqui é bom, isso daqui é ruim. Essa amizade é boa, essa é ruim. Esse comportamento é bom e esse comportamento é ruim. Quando você entende a justiça primeiro, você tem que saber o que é correto e o que é errado. Aí sim você entende o juízo. O juízo é o julgamento. Não vou fazer isso. Isso está conforme a justiça e isso está em desconformidade com a justiça. Aí você pode julgar e aí você consegue ser justo. A equidade está relacionada à justiça, à igualdade, ao que é correto, ao que é certo. Você precisa conhecer e entender a justiça para você ter o juízo, a capacidade de julgar, para você poder tomar a decisão correta, agir com equidade e assumir todas as boas veredas. Versículo 10. Porquanto, que é a mesma coisa que porque, né? Porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Então veja que muitas pessoas, você fala para ela muitas vezes uma mesma coisa e a pessoa parece que não entende. Parece que a pessoa não recebe a palavra. Parece que você tem que pegar um martelo e quebrar as paredes que estão ali para que dificultam que a pessoa entenda o conselho. Mas a sabedoria, ela entra no coração e o conhecimento vai ser suave para a alma de quem? Para a alma de quem faz tudo o que está escrito aqui nos primeiros versículos. Para aquele que clama por sabedoria, para aquele que alça a voz por inteligência, para aquele que inclina o ouvido a ouvir a sabedoria, para aquele que abre o coração para receber a sabedoria, para aquele que fica o tempo todo buscando o entendimento como se fosse prata, como se fosse ouro, aquele que está disposto a buscar o conhecimento, a cavar, a encontrar, a receber a instrução. Aí essa pessoa é que vai receber a verdadeira sabedoria, que vai receber o Senhor como seu escudo, que vai entender o que é justiça, o que é juízo, né? A justiça vai ter a capacidade de julgar o que tem feito para tomar a decisão correta, que vai agir com equidade. Porque a sabedoria entrará no teu coração. Para essas pessoas, a sabedoria vai entrar no coração dela e o conhecimento vai ser algo natural, vai ser algo suave. Versículo 11. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Então te guardará do quê? O bom juízo. Nós vamos ler nos próximos capítulos que Salomão fala que a mulher adúltera, ela traz destruição. Outro dia estava vendo os conselhos, um entrevistador conversando com pessoas que conseguem bons resultados. E uma das pessoas entrevistadas foi o Elon Musk, que criou a SpaceX, que tem trazido bastante crescimento, desenvolvimento na área de tecnologia. E perguntaram para ele: dê alguns conselhos a respeito
do sucesso, do bom resultado. E um dos conselhos que o Elon Musk disse foi: tenha apenas uma única mulher e invista tudo nela. Então nós vemos que quando em Provérbios, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, Salomão, nós vamos ler esses capítulos depois, sempre traz alertas a respeito de fugir da mulher adúltera. Ou seja, de fugir do relacionamento com pessoas que não são leais, com pessoas que não são fiéis, com pessoas que se entregam para a prostituição, para a fornicação. Então, esse é apenas um exemplo. Ele fala assim: o bom siso te guardará de cair em uma situação em que a sua vida fica o tempo todo em função de sentimentos e emoções que são como uma montanha russa. E tem muitas pessoas que vivem assim. Ah, eu estava com aquela namorada e era uma vida impressionante, as emoções que eu senti com ela ontem foram incríveis e depois no dia seguinte estão extremamente tristes, dizendo: nossa, ela me traiu. E igualmente acontece com as mulheres. Ah, eu estava com aquela pessoa, o João era ótimo e no dia seguinte ele me traiu. Então, isso não diz respeito só à questão sentimental. Diz também questão em relação a negócio. Ah, eu fui fazer um negócio com aquela pessoa e eu servi de fiador. Em Provérbios 6, uma das palavras é: não seja fiador de ninguém. Não empreste o seu dinheiro a ninguém. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de dizer não. Simplesmente diga não. A pessoa te empresta o nome. Tem pessoas que querem comprar uma casa própria, fazer o financiamento de um veículo para si e depois descobrem que estão com o nome sujo porque emprestaram o nome para uma outra pessoa realizar uma compra no nome delas e aquela pessoa não pagou. Por que você vai deixar o seu nome na mão de outra pessoa? Ninguém é melhor do que você mesmo para cuidar do seu bom nome. Então veja que o bom siso, o bom juízo, que vem da sabedoria, que vem do conhecimento, e aqui nós demos alguns exemplos a respeito de adultério, de fornicação, de não ser fiador, de não emprestar, de cuidar do seu nome, são coisas que se relacionam a provérbios, que se relacionam a ter bom siso, a ter bom juízo. O bom siso te guardará. Quando alguém chegar para você e pedir alguma coisa para você, você vai saber o que fazer. E a inteligência te conservará. Quem tem inteligência sabe qual é a melhor decisão para cada situação e acaba sendo conservado. Versículo 12: para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Então, é o bom juízo que vai fazer a pessoa escapar desses laços, dessas situações ruins, que muitas vezes vêm com sedução, de que é algo bom num primeiro momento, mas que a longo prazo vão trazer a tua ruína, a tua desgraça, a tua destruição. O convite para a coisa errada sempre vem com a sedução de que vai ser muito bom, ninguém vai descobrir. Lá em Provérbios 1, nós já meditamos em Provérbios 1, ele fala assim: se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas, porque eles falam que vocês vão ter a mesma bolsa e que vocês vão achar toda sorte de riquezas, mas o caminho deles é a desgraça, a ruína. Então lá em Provérbios 1, já está escrito para fugir disso. A inteligência te conservará, o bom siso te guardará, e para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Versículo 13, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Versículo 14, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus. Tem aquelas pessoas que fazem as coisas erradas e elas batem palmas para as outras pessoas que fazem as mesmas coisas erradas que elas fazem. Nada mais é do que a alegria de ver os outros fazendo as mesmas coisas erradas que eles fazem. Versículo 15.
cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Veja o versículo 16. Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras. Versículo 17. A qual deixa o guia da sua mocidade, né? Ou seja, o seu marido com quem ela se casou quando jovem, e se esquece do concerto do seu Deus. Versículo 18. Porque a sua casa, a casa dela, né? A casa dessa mulher aí que é estrangeira, que é estranha, a casa dela se inclina para a morte. E as suas veredas, ou seja, os caminhos dessa mulher aí, que é a estranha e a estrangeira, para os mortos. Quem vai na casa dela está indo para a morte. Veja o versículo 19. Todos os que se dirigem a ela, todos os que se dirigem à casa dela, não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Não voltarão a ser as pessoas inclinadas para fazer a coisa errada. Quando você se permite fazer uma coisa errada, a se envolver com uma mulher adúltera ou com um homem que é adúltero para ser infiel no seu relacionamento, você fica com aquela marca, com aquela mancha. Salomão está dizendo assim, sempre fica aquela mancha, aquela marca, fica uma ferida que depois ela fica ali, marcada. Leva muito tempo depois para cicatrizar. Fica sempre aquela marca, aquela mancha sempre fica ali, entre você e o seu cônjuge, no seu relacionamento. Não faça isso. Não se incline para isso. Versículo 20. Para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. Porque é isso que acontece. O versículo 20 está dizendo o seguinte. Depois que você cai na vereda da mulher estranha, da mulher lisonjeira, todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão, ou seja, não se darão conta, não se alinharão com as veredas da vida, para que andem nos caminhos dos bons e guardem as veredas dos justos. O que faz uma pessoa andar no caminho dos bons e guardar as veredas dos justos é você fazer a coisa correta sempre. Quando você se inclina para a mulher lisonjeira, que é estranha e adúltera, você não consegue andar. Você não vai voltar para o caminho da vereda da vida. E você não vai conseguir andar na vereda, no caminho dos bons e guardar a vereda dos justos. Porque essa mulher, ela vem para justamente impedir que você ande no caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. É isso que o versículo 20 está dizendo. Por isso que você não deve cair na tentação e nesse laço, porque porque ela vem para que você não consiga andar pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Aqui Salomão está dizendo, não caia para que você continue andando pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Versículo 21, porque os retos, agora o 21, Salomão está trazendo o resultado. Ele está dizendo assim, se você não cair, você vai ser o reto. Entenda o valor disso, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Que terra que é essa? Existe uma terra que é uma terra que envolve o teu relacionamento com Deus. Existe uma terra, existe um ambiente. Imagine aqui a palavra terra como um ambiente. Existe um ambiente que é a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu lar, os seus amigos. Existe uma terra, um ambiente que você constrói todos os dias. E nesse ambiente existe uma frequência que é a linguagem que você usa nesse ambiente. Uma linguagem que pode ser uma linguagem de coisas corretas, que vão alinhar para o caminho do bem, da prosperidade, da riqueza, da comunhão com Deus, da felicidade, da harmonia, da transparência, em que ninguém tem que esconder o celular de ninguém, em que tudo pode ser falado, tudo pode ser conversado, porque existe uma real amizade, existe autenticidade, existe verdade e existe o caminho
da mulher adúltera, o caminho da traição, o caminho da mulher lisonjeira, o caminho da pessoa que vem para te elogiar, aquele colega de trabalho que fala que você está muito bonita hoje porque tem uma intenção ruim em relação a você. E quando você abre a porta para que essa frequência, para que essa pessoa que está com má intenção entre na sua terra, no seu terreno, no terreno da sua vida, essa terra é a sua vida, você estará abrindo a porta para a destruição daquilo que você construiu, daquilo que Deus deu para você. Então essa é a palavra, não abra a porta para a pessoa. Quando aqui o texto fala da mulher estranha e da mulher estrangeira, que lisonjeia. Mas aqui a aplicação é, qualquer pessoa que fica muito de elogio, tome cuidado com os elogios que você recebe. Qual a intenção que está por trás daquele elogio? Um elogio pode esconder uma intenção de prostituição, adultério, inveja, cobiça, falsidade, engano. Não que todo elogio seja isso. Pode existir o elogio de admiração e que é verdadeiro, mas o elogio ele é uma armadilha para uma porta de entrada para a arrogância e para o orgulho seu em relação àquilo que você realmente, de fato, faz muito bem, mas que nunca pode ser motivo para você se vangloriar, porque quando você começa a se vangloriar e achar que está indo muito bem naquilo que você faz muito bem, você pode encontrar o caminho da arrogância, da soberba, e a soberba precede a ruína. Quando você começa a ficar orgulhoso, você começa a ficar cheio de si, você começa a se ver maior do que os outros e você perde o sentido e o propósito do significado da função social que você faz naquilo que você está fazendo muito bem. Então tome cautela com relação aos elogios. Tome cuidado em relação a boas palavras que você recebe. Medite na verdadeira intenção e mesmo quando for uma honesta e sincera admiração, entenda qual o valor